No, tú, siéntate bien. Venga, Un aquí ratito, está. ¿eh? A ver, ahí está el gordo. 594, 3 millones. Ahí está el gordo. Foi escolhido o número ganhador do grande sorteio. A loteria. Alegria. Com tanto dinheiro, o que não poderíamos conseguir? Realmente, o dinheiro compra tudo? Não. Existe algo mais valioso: o dom de uma vida nova. Quando ela chega, os pais são mais felizes do que se tivessem ganhado na loteria. O dinheiro passará, mas essa criatura, por sua vez, é um tesouro inesgotável, uma alma imortal. Paradoxalmente, esse ser racional tão complexo tem uma origem muito simples. Quando alguém ama de verdade, se entrega plenamente. E se não há nenhuma dificuldade em especial, a vida é gerada. O amor é tão sensacional que é gerador de vida. E vem os filhos. A natalidade assusta a muita gente que a entende como uma carga e até uma ameaça ao planeta. Já não há pessoas demais? Fortunately for us in India, Felizmente para nós na Índia, o programa de controle populacional não foi muito bem sucedido, porque as pessoas, por sua natureza, por suas crenças, não aceitavam o planejamento familiar imposto. Por isso, foi um fracasso. Mas hoje, a economia da Índia está mais aberta e em plena expansão. Todas as grandes empresas do mundo vêm à Índia. Por quê? Porque aqui há uma população enorme e um imenso mercado. E na África? Como as pessoas recebem um novo filho? A chegada dessa criança traz alegria e felicidade e une mais o marido e a mulher, proporcionando um futuro mais brilhante para a família. É nisso que nós acreditamos na África. Essas são sociedades jovens. A Europa, por sua vez, está envelhecendo. Ela nem sequer substitui a sua população. O perigo não é a explosão demográfica, mas sim o déficit de filhos. Sem eles, não há futuro. Um filho, uma pessoa, é o que há de mais importante no universo. Cada pessoa é uma síntese viva do pai, da mãe e de Deus, que coloca nessa criatura uma alma imortal chamada a felicidade eterna. A união dessas três vontades, paterna, materna e divina, dá origem ao que chamamos paternidade responsável. A paternidade é o que eu realmente chamaria de uma boa nova para todos. É uma grande descoberta. Não é uma ameaça a ninguém. É descobrir que Deus nos ama e nos dá um presente enorme, a possibilidade de colaborar com Ele trazendo uma nova pessoa ao mundo. A paternidade responsável implica que a vida é um bem em si e, por isso, o ato conjugal deve estar aberto à descendência. Os esposos só poderiam evitar o nascimento de um filho se houvesse um motivo grave, objetivo e proporcional, e sem recorrer a meios imorais. Desse modo, a vida é vista como algo positivo. Os filhos não são um acidente imprevisto, nem uma ameaça, nem uma carga. O que eles significam, então? Eles significam uma riqueza, um aumento de confiança entre você e eu, porque juntos queremos levar esse projeto adiante. Não significa vou ter uma coleção de crianças vestidinhas de azul. Significa que cada criança será uma pessoa única e inigualável, a quem eu quero dar a minha total atenção. E o primeiro efeito dos filhos é que os pais se amem ainda mais. Eu tive 7, e cada vez que nasceu um dos meus filhos, e o primeiro que eu senti foi um carinho ainda maior pela minha mulher. Mas para as pessoas que não compartilham a fé e a esperança cristãs, os filhos também são algo bom e valioso? Sim, os filhos são um bem para todos, religiosos ou não. Eles consolidam o matrimônio e o amor entre os esposos. Eles garantem a mudança de geração. Eles ajudam no progresso da ciência, da cultura, da qualidade de vida. Fechar as portas a eles geraria egoísmo, tristeza, falta de solidariedade, sem mencionar os problemas para a economia e o sistema previdenciário. Os filhos são, assim, um bem a proteger. Mas qual é a quantidade ideal?
O número de filhos ninguém pode dizer. Isso depende de cada casal. Mas é verdade que no fundo da consciência sabemos quando chegamos à nossa capacidade ou quando poderíamos ter mais. Então devemos ser generosos, mas também ser conscientes de que um filho necessita cuidado e educação. Ou seja, quantos filhos você é capaz de educar. Também acho que Deus ajuda em tudo isso. Nós só pensamos em criar uma família. Deus vai decidir o tamanho dela. Não colocamos limites, não colocaremos limites à vontade de Deus. Se Deus quer nos dar um filho, está bem. Se Ele quer nos dar vários, melhor. Família grande? Não tão grande? Os namorados muitas vezes evitam conversar sobre o tamanho da família que querem fundar. Esclarecer isso antes do casamento pode evitar conflitos. É preciso conversar sobre quantos filhos vocês querem ter, em que momento querem tê-los, porque depois podem surgir muitos problemas porque não conversaram sobre isso antes. Por exemplo, uma mulher recém-casada pode querer filhos já, e o marido preferir esperar um bom tempo. Vamos esperar para ter filhos? Quando teremos o primeiro? É importantíssimo que o primeiro filho chegue cedo ao casamento. Por quê? Porque ajuda as pessoas a se entregarem. Ajuda as pessoas a serem generosas. É muito mais difícil para o casal se acostumar depois a esse filho, que começará a invadir a vida deles, se eles já se acostumaram a uma vida de casal e não a uma vida de família. Quando eu tiver 50 anos, não poderei mais ter filhos. A hora de ter filhos é agora. Por isso, não se enganem, não se enganem. Eu recebo pacientes de 34 anos que dizem que ainda não chegou o momento. E eu digo a elas, medicamente falando, não espere mais. O que você está esperando? Entrar na menopausa? É que muitas vezes é um engano conjunto que termina ainda causando tristeza nos nossos corações. A época de maior fertilidade da mulher é aos 25 anos. Por isso, de maneira vulgar, poderíamos dizer que quando ela começa a pensar em filhos, já está passando do ponto. Por isso, devemos incentivar todos os casais e namorados que estão por casar-se pela Igreja Católica a que tenham filhos cedo. Chegou o primeiro filho. O que fazemos agora? O primeiro a fazer é batizá-lo o quanto antes. É o maior bem para a alma dele, que já começa a receber a graça do Espírito Santo. O sacramento do batismo eleva o bebê à dignidade de filho de Deus em Cristo. Esse é o primeiro direito da criança depois do direito à vida. Quais são os outros direitos da criança? Ser fruto de um ato de amor conjugal entre o pai e a mãe e não um produto de laboratório. E o de ser amado pelos seus progenitores. O amor paterno e materno se parece ao amor conjugal. É desinteressado, gratuito, incondicional e para sempre. O vínculo entre os pais e o filho não se rompe nunca. Os filhos são amados pelo que são e não pelo que merecem. Nós também não merecemos o amor de Deus, e Ele nos ama gratuitamente. E depois do primeiro filho, terei mais? Será que posso dar conta? O amor é algo gradual. Às vezes, nós nos assustamos com a falta de generosidade, mas a generosidade é uma dessas virtudes que vai crescendo. Por isso, se desde o princípio você diz, nossa, não posso suportar esse peso, isso acaba com você. Mas se você permite que o amor se desenvolva, os próprios filhos ajudam a fortalecer esse amor para que venham novos irmãos. Muitas pessoas se arrependem de não ter tido filhos, mas é muito difícil que uma mãe de 8 filhos diga, não deveria ter tido esses 2. Isso é muito incomum. Normalmente o que as pessoas dizem é, se eu pudesse ter tido. Mas e o custo? Não é caro criar os filhos? Ou será verdade que cada filho vem ao mundo com um pão debaixo do braço? Não podemos pensar nos filhos com medo e privação. Ter um filho é, na verdade, algo que compromete você, que lhe dá força para seguir em frente e força para lutar. As famílias que têm muitos filhos, muitas vezes com poucas coisas materiais, ensinam a eles muitíssimas virtudes. Seus filhos aprendem a compartilhar,
Aprendem que não precisam possuir coisas para serem felizes. Aprendem a ter que esperar pelo seu prato de feijão porque há outra pessoa se servindo antes. Assim eles vão conhecendo a alegria de compartilhar e ter irmãos. Esse é o melhor presente que podemos dar aos filhos, ter outros irmãos. É verdade, os filhos precisam ter irmãos. Cada um desses filhos deveria ter o exemplo de outros irmãos no momento de compartilhar, no momento de educar à vontade, no momento de fomentar a generosidade. E o que fazemos se os filhos não vêm? Resolvemos com a procriação artificial? Não vale qualquer tratamento. O médico só pode ajudar, mas não pode substituir. Ele pode ajudar até um limite, mas não pode substituir, não pode criar a vida. Porque basicamente o que distingue a nossa fé é a crença em que cada filho deve ser fruto de uma relação sexual. Por isso, em todas as técnicas que ajudam a fertilidade, deve haver uma união. Os filhos não são um direito. Muitas vezes essa ideia pode nos fazer muito mal porque nos faz entrar em uma cadeia pela procura de um filho até as últimas consequências, aceitando qualquer tipo de técnica que talvez inicialmente nem tivéssemos pensado. Substituir o plano amoroso de Deus por uma tecnologia reprodutiva artificial é uma desordem moral e um atentado contra a natureza. Muitas dessas técnicas implicam em abortos e destruição de um grande número de embriões. Eles já fizeram tudo o que era possível licitamente e não podem ser pais. Ou podem? Vocês podem ser pais de muitas formas, desde a adoção até a entrega aos outros, até a entrega entre vocês dois. Às vezes o filho vem, mas com alguma má formação. Isso é suficiente para que algumas pessoas queiram acabar com ele antes do nascimento. Deste modo, podemos dizer que uma criança com síndrome de Down é um ser humano em perigo de extinção. Nunca conheci alguém que tivesse se arrependido de ter um filho com síndrome de Down. As pessoas terminam percebendo que tinham um anjo em casa. Os filhos valem mais que qualquer prêmio da loteria. São um tesouro vivo e podem dar origem a uma cadeia de riquezas ainda maiores no futuro. Eles são chamados a herdar a terra e aproveitar depois o prêmio eterno.